aqui. E aí, Radiovites, tudo bom? Estamos no ar, Talk Radio, Cíntia Verri, Kátia Suman, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá, né? Mais uma terça-feira. E a notícia do dia foi a Angelina Jolie, tu viu essa? Não vi nada. Não. Tô por fora. Ela fez uma cirurgia, como é que chama? Mastectomia? Mastectomia. Mastectomia. Retirou a mama? Tirou as duas mamas. Ela já vem fazendo esse processo há algum tempo. E ela Tumor? Ela tem uma probabilidade de tumor de, assim, quase 90%, porque a mãe dela, porque a avó dela... eu não sei, uma coisa assim, deixa eu achar aqui o link. Ela é uma coisa, tipo, quase preventiva, de um certo sentido, meio radical, será? Mas como talvez você tirou as mamas preventivamente? Deixa eu ver aqui, tá? Porque senão eu vou falar o troço pela metade. Jolie retira seios para evitar câncer e submeteu-se a uma mastectomia dupla. E explicou as razões para a cirurgia num artigo que foi publicado hoje no New York Times. Ela disse que os médicos estimaram que ela tinha um risco de 87% de desenvolver câncer de mama e 50% de ter câncer de ovário. Um risco. Ela disse que decidiu ser proativa e reduzir o risco o máximo que ela podia. Ela disse que o processo de retirada dos seios começou em fevereiro, foi completado em abril, com a reconstrução dos seios usando implantes. E que ficou bem, Ela disse que a mãe lutou muito, morreu jovem lutando contra um câncer por quase uma década, e ela disse que ela procurou garantir aos seus filhos que a mesma doença não a tiraria deles. Mas a verdade é, ela diz assim, eu tenho um gene falho, o BRCA1, eu ia dizer. Que aumenta consideravelmente minhas chances de desenvolver câncer de mama e de ovário. Sim. E ela soube que essa era a realidade e tomou a decisão de passar pelo processo cirúrgico de 9 semanas, que é e agora as chances dela desenvolver câncer de mama caíram de 87% para menos de 5%. Em função dessa cirurgia. Tá, removeu as mamas e botou prótese de silicone. Isso. No lugar das mamas. Uhum. Tá, mas mas ela não diz assim, tinha. Eu quero estimular cada mulher, especialmente se você tem um histórico familiar de câncer de mama ou de ovário, a procurar informações e especialistas médicos que podem lhe ajudar nesse aspecto de sua vida e a fazer a sua própria escolha informada. Tá, mas então é o seguinte, ela não tinha nada. Ela tinha um risco alto por conta desse gene aí. Tá, ela só tinha o BRCA1 positivo, que é uma coisa que é verdade, é isso mesmo. Mas ela não tinha nenhuma lesão na mama. Ela, aparentemente não, ela disse que não. Eu não sei disso, de como é que tirar fica antes. Isso. Não sei como é que fica isso, não sei como é que fica isso eticamente. Bom, como é que eticamente tu, né? Bom, eu não sei. Como é que tu remove uma parte sadia do corpo de uma pessoa que pode ser que vai desenvolver tumor, mas enfim, não tô me posicionando nem contra nem a favor, não sei como é que fica isso. Para o médico remover as mamas sadias. Mas tá, é verdade, é isso mesmo. É tudo verdade. É tudo verdade, é. Assim, que o BRCA1, tu tem uma possibilidade muito maior de ter câncer. De desenvolver um câncer, tudo isso é verdade. Pois é, mas os caras... Uma cirurgia plástica acaba sendo uma remoção de uma coisa que tá bem, mas é uma coisa estética. Mas tem isso, né? É isso que eu pensei. Eu pensei em cirurgias redutoras de mama também retiram porções da mama, mas aqui não sei como é que fica. Tu retirar a glândula toda, eu não sei. Vai dar rolo isso aí. Claro. Acho que sim. Pois é. Enfim, mas tá bem, é uma opção. É uma opção, né? Eu não sei o que eu faria se eu tivesse o BRCA1 positivo. Se eu tivesse uma
né? Porque tem isso, a minha mãe com câncer de mama morreu e tal, e eu tenho. Porque isso já se faz, né? As mulheres que parentes de primeiro grau que tiveram tumor de mama, é indicado fazer a pesquisa do BRCA1 e BRCA2, esses genes, né? Já é indicado. Fazer a retirada? Não, a pesquisa do gene. Tá. Mas aí não existe uma conduta determinada caso você tenha o gene positivo. Mas o que se faz em geral é um segmento bem próximo, né? Acompanhamento. Só que é que tu vê que nesse caso, do jeito que ela fala e tudo, assim, é óbvio que ela tem uma coisa bem neurótica com isso, né? Aqui eu tô lendo aqui rapidamente umas opiniões, assim, e âncora da CNN, atriz, ex-modelo, todo mundo admirando que ela é um exemplo, a Jolie, que ela é corajosa, ela é honesta, ela é inteligente, ela é sincera, ela é bonita. Sim. Ela é. Tudo isso, né? Mas são os depoimentos que estão ali, já tem texto escrito, a lição dos seios de Angelina Jolie. É que não está estabelecido isso como uma conduta médica. Não é. Se isso fosse uma coisa... Tu entende o que eu quero dizer? Claro. Ninguém nunca ouviu falar disso, tá? Tu querer chupar tuas glândulas ou tirar tuas mamas sadias. Porque tu corre um risco pouco maior do que a média. Bem maior bem até. Maior. Né? A gente sabe que sim. Mas isso não é uma conduta médica estabelecida. Se isso fosse uma conduta médica estabelecida, se isso fosse assim tão simples, já estaria estabelecido. Claro. Se você tem BRCA1 positivo, você tem que retirar as mamas e colocar prótese de silicone. Aqui diz que a Rita Lee também fez isso. Em 2010, a cantora Rita Lee revelou em entrevista ao jornalista Amaury Júnior que havia retirado os seios há algum tempo por medo de ter câncer. Então tu vê que isso já anda acontecendo. Já anda acontecendo, Então, é estranho, mas, né? Compreensível. Eu acho meio maluco, assim, né? Mas eu não... Eu só queria dizer que isso não impede ninguém de morrer. Não, inclusive aqueles 5%... ela ainda tem uma chance. Eu não sei qual é a chance que as pessoas que não têm esse gene, não sei das quantas aí daí não é questão de chance por pessoa, é questão de incidência mesmo. Eu não sei qual é a incidência do câncer de mama, mas é bem alta, né? Ainda menor do que a de colo de útero, que é perfeitamente evitável. Esse me mata, né? Que ainda é a maior causa de morte de mulheres por doença no Brasil, é colo de útero. Que significa, não usamos camisinha, não vamos ao ginecologista. É muito triste. E esse sim. Pra mim é mais assunto ainda. Que é só fazer o Papa Nicolau. Mas é que as mulheres não vão, e especialmente as Isso mulheres é muito triste. que nós estamos falando são de uma atendidas realidade, por sistema público. Mas o Papa Nicolau tem as campanhas do posto, é super rápido, é só lá fazer, é acessível, não há nenhuma dificuldade de fazer esse exame. Tem campanhas anuais do Papa Nicolau. Em tomar um anticoncepcional, mas tem muita gente que não toma, né? Digo, pessoas que não querem engravidar. É verdade, mas vamos dizer assim, acho a coisa do câncer de colo do útero. Tu tem uma doença que nos custa muito dinheiro aos cofres públicos, que é um assunto muito mais importante. Esse a gente não fala. Nós estamos hoje discutindo a Marta Bezerra, que tu poder remover teus seios é uma realidade de um percentual muito pequeno da população, né? Sim. E perto da questão do colo do útero, por exemplo, que a gente já tem como prevenir e como evitar completamente. Não, mas eu acho que eu coloco na mesma linha, o HPV, assim, né? da questão dos filhos, que as pessoas têm filhos loucamente, né? Então, como também tem essa coisa do tal do Bolsa Família, não sei o quê, eu já vi matérias assim que as pessoas, em que algumas famílias se estruturavam a partir do recebimento dessa bolsa e a mulher tinha praticamente um filho por ano, porque aumenta. Acredito. Entendeu? E aí eu penso que, levando em conta também tudo aquilo que a gente já falou aqui, quer dizer,
é uma coisa científica, mas que tu já falou aqui várias vezes, que essa primeira infância, o quanto ela é determinante na maneira como a pessoa vai se colocar no mundo, e a gente sabe que, às vezes até numa situação assim de maior conforto, já há uma certa... pode rolar uma negligência, falta de amor. Agora, numa situação de miséria, é muito mais possível que esse desamparo aconteça, eu acho. É mais não sei se é um preconceito, mas eu acho que sim, tia. Pô, todo mundo dormindo no mesmo quarto, na mesma peça, sem banheiro, sem nada. Pô, que tipo de... Eu acho tão difícil que ali possa brotar um sentimento assim de amor, de paixão, de compaixão, de coisa, porque é uma vida muito embrutecida, uma coisa, não é? Parece que sim. Eu me lembro, claro, eu não sei, né? Ai, tudo é relativo, que horror. Eu não gosto de relativizar muito, porque se a gente relativiza muito... Nada é nada. Nada é nada. Não pode ter opinião sobre nada. Nada é nada. Daí parece que daqui a pouco nós estamos dizendo que não, veja bem, a pedofilia, as crianças também têm prazer, então estão achando normal. Estão achando que dá. Né? Relativizar é complicado, é perigoso, né? Mas vamos dizer assim, eu me lembro de ir na Vila IP1, visitar as famílias, que a gente fazia muito isso, né? Essa coisa do mãe bebê é desde a minha faculdade. Então, a gente recebia na faculdade um bebê para acompanhar com a sua mãe ou uma gestante no primeiro semestre. Durante todo o curso a gente acompanhava essa família. Então, eu ia toda semana na Vila IP1. Aí... o que acontecia era que a gente fazia visitas, às vezes nas casas dos outros, né? Ia lá para as casas, ver e tal. E eu me lembro de uma casa que era um cômodo quadrado, assim. Eles tinham 3 filhos, o casal, tudo assim. E eles tinham um lençol dividindo o quarto do pai e da mãe dos filhos. De onde, o quarto, né? Eu entendi, onde dormia o pai e a mãe, onde dormiam as crianças. Isso é mais saúde psicológica do que muitos lares que tem vários quartos na casa e as crianças dormem com o pai e a mãe na cama. É verdade. Não. É ridículo isso. Assim, os caras conseguem ter o senso de botar um lençol. Tipo, esse é o espaço do pai e da mãe. Esse é o espaço dos filhos. Não, isso já... Só isso, eu já me arrepio a saúde psicológica das pessoas. É incrível. Então, assim, é relativo. Há como ter num espaço... claro que lógico sim. que nós não estamos falando do sertão. Nós estamos falando da Vila IP, que é aqui no meio da cidade. Mesmo no sertão. É que mas eu entendo que há uma diferença entre o acesso a serviços de saúde, a escolaridade, a alimentação, que as pessoas que moram aqui na Vila IP1, que é no fim da Ipiranga, do que moram no isolado no sertão. Que é uma terra de ninguém, assim, né? Sim. É uma vastidão, né? Mas eles têm esse estabelecimento, assim, sadio, eles tinham horta, havia um cuidado, né, de estar ali, pessoas capazes de cuidarem do seu ambiente, apesar de não ter nenhum recurso. Então, da mesma maneira, eu entendo que há como desenvolver maneiras de cuidar da tua saúde sem ter nenhum recurso. É uma coisa, é muito mais uma coisa de educação, né? Claro que sim. Não, é possível, eu mas concordo. Sim, eu acho que a primeira infância é agora, determinante. Então, assim, e, no entanto, a gente vê como, assim... mas é que tudo também é difícil, né? Eu me lembro de uma vez ter entrevistado umas pessoas, houve aqui em Porto Alegre um programa de que tentava distribuir anticoncepcional para adolescentes, especialmente aquelas que já tinham filhos. Sim. E aí houve uma gritaria por parte de ONGs que diziam que isso era uma esterilização em massa. Então, assim, sempre há muita... nada é consenso e é natural que assim seja, mas eu acho que há um embate, às vezes, que o excesso, às vezes, ele paralisa, né? Ninguém estava... Eu, na minha modestíssima opinião de quem está vendo a coisa assim de fora e como cidadã, entendeu? Assim, não havia uma obrigatoriedade, ninguém era obrigado, que era um tipo de coisa que ficava um acesso, na pele. Né? Era um acesso, era aquele anticoncepcional que adesivo. Fica... Adesivo. Não, o implante. O implante, que durava, sei lá, dura 3 anos. 3 anos, isso aí. E as pessoas ficaram muito revoltadas, tiveram que parar.
Tu imagina isso, então tu bota aquilo 3 anos, a pessoa não vai ficar infértil, não vai ficar estéril, ela vai deixar de ter, são pessoas que não viviam em situação de risco. Bom, tá, mas não é esse o assunto que eu quero dizer. Mas é difícil, né, tia? Eu acho que isso seria uma medida de cunho social, assim, importante para, sabe? Porque não é possível que a cada dia aumenta o contingente de pessoas que estão abandonadas à própria sorte, entendeu? Só que assim, Kátia, acontece o seguinte, a diferença pra mim, só que há uma diferença entre a gente falar em medidas de saúde pública relacionadas ao câncer de colo de útero e à gestação na adolescência ou indesejada ou despreparada, ou despreparada em condições é melhor. Despreparada, né? É. Tá. Há uma diferença, porque aí é o seguinte, existe um negócio que é o seguinte, a gestação e a reprodução é o comando inconsciente mais encruado no nosso sistema código genético inconsciente de todos. A gestação é realmente disparado a coisa mais obscura que a gente tem na nossa psique. A mulher que... Nós somos essa geração que não quer ter filhos, tipo, mulheres que têm condições, não estamos nem falando... Que não tem condições. Tá. Essa geração é a primeira geração de mulheres. Há um grupo de mulheres que tem condições de ter filhos e opta por não ter. Tem, inclusive, companheiro. Não tô nem falando das que não tem companheiro. Tem companheiro. Tem condições financeiras e opta por não ter filhos. Essas gerações agora, esse grupo de mulheres é a primeira na história da humanidade, desde que nós somos pessoas e habitamos o planeta, que decidem conscientemente em grupo. É um grupo considerável. Mais considerável. Bem considerável. Não é uma porque outra que era olhada com estranheza. Sim. Como uma coitada doente que não pode ter filhos. Nem se cogitava que a mulher não quisesse. Eram pouquíssimas as mulheres que... Era uma coisa assim, um evento social, uma mulher que falasse em público que tinha decidido não ter filhos com seu companheiro. Então é uma... O que é isso? Isso mostra a nossa evolução também como espécie, que já tem gente demais no mundo. Já não é mais crescer e multiplicar-vos, já é... Crescei apenas. Crescei apenas. E não crescei muito. Morrei. Crescer e morrer logo, desocupar o espaço. E eu desocupar a moita. Crescer e desocupar. Exatamente. Ocupar Wall Street. Desocupar. Sim, desocupar. Não é assim mais, né? Então nós estamos nessa onda. Então isso é muito forte. Então o que eu entendo é que sim... há um comportamento mais tribal de quem não é educado, né? Há esse comportamento maciço de reprodução. E se a gente vai nas classes sociais menos favorecidas, elas conversar com as adolescentes, elas dizem que elas quiseram ter aquele filho. Claro. Que elas queriam ter a família delas e sair de casa. E 15 é legítimo. anos. É o quê? Sim. Então é muito... E isso eu entendo... Polaco? Não. Ele olha e continua. Ele olha e continua. Que isso eu entendo que eu é vou uma... ali matar o gato já volto. Tá, querido. E que isso é uma coisa diferente. Então, o que eu entendo? Toda vez que a gente mexe na reprodução, que parece isso, ao oferecer um anticoncepcional tu tá por implante, tu tá tocando nesse nervo, coisa sagrada, nesse nervo reprodutivo. É um problema sempre. Sempre é um problema. A gente fala, eu me lembro em Portugal que eles faziam as injeções de anticoncepcional mensal e eles facilitavam o acesso também. Então eu não me lembro o que era. Eu não vou me lembrar exatamente, mas era uma coisa tipo, não é que havia talvez um benefício a isso, né? Porque muita gente condena a China, porque na China eles determinaram que é um filho por família, se tiver 2 perde isso, aquilo outro, eles né? Não é pra ter mais filho. E na China a gente fala, não, aqui na China tem muita gente, e aqui também já tem muita gente. Não, há uma... não tem muita gente,
tem muita gente em determinados lugares, em outros lugares não tem gente nenhuma, né? É o que tem uma má distribuição de gente, mas as pessoas ficam mas ninguém quer distribuir os chineses por aí, todo mundo fica bravo que os chineses estão invadindo os outros países, mas eles estão indo para outros lugares, tem menos gente. Aliás, falando nisso, o que tu acha desse negócio de contratar médicos de outros países e eu não sei o que eu acho sobre isso. Eu não sei o que eu acho sobre isso. Eu li uma gritaria, uma coisa desse tal de Cremers, não sei o quê. Eu acho uma bobagem isso. Claro, eu sempre falo aqui do meu lugar, que é o lugar de quem tá vendo, né? Eu entendo, é que assim, há um esforço muito grande, é óbvio. A minha primeira reação é assim: ah, não, vou a puta que pariu, porque eu me matei pra fazer vestibular, pra me formar, pra nas faculdades daqui. Então eu entendo, a nossa reação é xenofóbica. Agora em Roraima, quer ir morar em Roraima e trabalhar? Não, eu tô aqui bem feliz, então, claro. Mas é que ninguém quer ir pro interior. É uma iniciativa, eu ia dizer que assim, é uma iniciativa, por exemplo, que o Canadá adotou há muito tempo. Então assim, você médico recém-formado de outros países, só que há uma prova, há uma validação, claro, mas aqui né? também haveria. Tá. Aí, eu não sei, parece que é um negócio de não ter que validar o diploma. Não, aqui o que eu ouvi porque já existe isso, validação de diploma. Já tem um teste que tem um programa. Diz que é um teste hiper rigoroso. Isso. E que eu li uma reportagem de um cara que é médico dizendo que houve uma época, então, que tinham algumas pessoas que queriam... Que aí eram coisas, assim, específicas, pontuais, não eram um movimento, Sim. né? Então, eram estrangeiros, eu não me lembro agora qual era a nacionalidade, que estavam tentando obter essa validação, e que ele disse que, como ele estava fazendo residência no local onde havia... que eram perguntados para essas pessoas coisas que absolutamente, assim, que ninguém saberia, do tipo, assim, era tão específico que era só um mega especialista daquele, porque era para trabalhar em pronto-socorro, não era para saber cada nome Sim. de cada porra de vértebra, de cada filigrana, cada nervinho, não, e eles faziam uma coisa tão rigorosa que ele que trabalhava naquilo e que era especialista, ele disse que não passaria. Ele. No entanto, queriam aquilo de pessoas jovens, formadas e que iam trabalhar assim, atendendo numa emergência ali, não é para saber. Não precisava de... Aquilo ali, ele disse que era para quem fosse fazer cirurgia específica naquele local. Acho que sim. Acho que ele ainda disse mais que os médicos do Brasil não passariam nesse exame. Sim. Mas que há uma... É um corporativismo nacionalista. Que eu entendo, né? Eu entendo. Mas é uma coisa que, vamos dizer o seguinte... como eu estava falando, se adota essa medida para o Canadá, mas não é uma coisa assim, a prova não é, ninguém passa. Sei. É uma prova... Alguns passam. Há inclusive... Não, tem até simulados da prova disponível, tal. É pra ir. Só que assim, tu vai fazer medicina rural. É a ideia tu quer vir pra cá, tu quer vir pro Canadá, não, tu até pode vir, beleza, ótimo, queremos assim, mas nós é que vamos designar... Rio de Janeiro, em São Paulo, nós é que vamos designar onde é que tu vai trabalhar. É isso aí. Então era uma coisa que tinha que aceitar, né? A medicina rural que chama. Isso. Então, tá. Mas então tem essa coisa, assim, de realmente a gente tem áreas do Brasil que estão despovoadas de médicos. Eu acho que de professor. Mas eu tenho a impressão, Kátia, eu pra variar não tô bem informada do troço, né? Pra variar não tô bem informada. Parece que a questão era não haver mais a revalidação de diploma. Ou era uma revalidação bem... Era essa que era a questão. Era uma coisa bem relacionada à questão da validação do diploma. Porque eu vi muitos colegas se manifestando sobre sim, é preciso revalidar o diploma. Aqui diz, né, que o Conselho Federal de Medicina é contra a vinda de médicos cubanos. Aí a questão é os cubanos, né? E teve então uma virulenta
uma virulenta reação do Conselho Federal de Medicina contra a vinda de 6 mil médicos cubanos para trabalhar em áreas absolutamente carentes do país é muito mais do que uma atitude corporativista. Expõe o pavor que uma certa elite da classe médica tem diante dos êxitos inevitáveis desse modelo, do modelo adotado na ilha de Cuba, e que prioriza a prevenção e a educação, e não apenas a coisa aqui, que, como é aqui, que é uma medicina basicamente medicamentosa, assim, né? Não sei se é contra o sistema de saúde ou o ensino de Cuba, não é, que é complicado, tu tem todo uma maneira de trabalhar e de ensinar no país, né? Que é a maneira como a gente o Conselho fiscaliza duramente as instituições de ensino aqui. Não é assim para abrir uma faculdade de medicina e para ela vingar, e há toda uma questão em relação ao MEC, os órgãos federais, e todos esses alunos, e todos os cursinhos pré-vestibulares, e todo o trabalho que é ingressar numa faculdade de medicina, e todo o trabalho que a gente tem para concluir, para de repente a gente importar médicos de outro país que a gente não tem nenhuma ideia de como é que se faz esse controle do ensino lá, como é que funcionam as coisas lá, né? E de repente jorrar os médicos para cá, não é não é fácil. Não é. Enfim. É uma coisa delicada, não acho que é tão simples assim. De tipo, não bom é. ou ruim. De o conselho não quer porque. O que eu falei, assim, né? É óbvio que a primeira reação que qualquer um sente é isso. Sabe? Não, eu não quero. Dane-se. Dane-se se Roraima não tem médico. Eu não quero médico em outro lugar aqui. Eu digo, a sensação pessoal que dá. E que todo mundo, eu imagino que leia. Mas eu acho que vai além disso. Eu imagino que vai além disso. De o que isso significa, quais são o que isso significa, né? Talvez tivesse que haver um projeto modelo em algum lugar para ver como é que isso funciona. Aqui diz que os números mostram que dos 182 médicos formados em Cuba que fizeram o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas o ano passado, não passam, né? Dos 182, 20 foram aprovados. Então... Também não é ninguém. 20 de 180, qual é o percentual? É menos de 10% praticamente, né? Porque 10% seria 18, é 20. 10% passa. 10% passa. Tá, mas o vestibular, se a gente for fazer a quantidade de pessoas que fazem vestibular para entrar na faculdade de medicina e quantos entram... Do que então isso, vamos fazer quantas pessoas fazem advocacia, fazem a prova da OAB e passam? Também, que é pouquíssimo, né? Não sei se é tão assim. Não, mas é baixo. É baixo. 10% não é baixo. 10. É baixo. Enfim. Também falam em médicos de Portugal e da Espanha. Eu acho o seguinte, me importa aí, vamos lá. Porque tenha que fazer um projeto modelo. O CREMES está dizendo que tinha que ter um plano de carreira como tem com juiz, assim, que aí o cara vai trabalhar na comarca lá de Isso, é o que faz o Canadá. É isso que o Canadá brasileiro. faz. Sim. E fica lá e depois de um tempo ele vai para outro, depois para outro. Então, assim, é o começo da carreira, digamos assim. Também é uma opção. É uma maneira de manter os caras... em de lugares fazer ter menos alguém... atraentes, enfim. Então, poderia dar como opção para quem não passa na prova de residência. Isso tem no Canadá também. Tu tem uma opção, porque assim, como a prova de residência é muito difícil, né? Tu quer fazer um título quer fazer uma especialidade, né? A prova de residência é difícil. Então, daí o que acontece? Muitas pessoas não passam. Aí elas ficam trabalhando nos pronto atendimentos aqui da cidade, estudando para passar e tal. Talvez pudesse ser para fazer de novo a prova. Talvez fosse possível oferecer uma coisa assim: bom, se tu passar 1 ano em Roraima, tu quando voltar pode fazer especialização. Se tu passar 2 anos em Macapá, tu pode vir fazer a especialização. Eles podem fazer uma coisa assim também, seria bem fácil. Esse é um teste para começar a especialização. Para quem quisesse. Entendi, né? É um jeito, De redistribuir a nossa capacidade médica. Bom, no mínimo isso é uma provocação, né? É bom. Claro, para mexer esse sistema. Vocês não querem que traga a gente fora? Tá, mas então vocês vão ter que se distribuir aqui dentro. Isso aí. Nesse sentido é bom, né? Pelo menos provoca. Mas tinham que fazer um teste assim,
modelo para ver como é que funciona isso. Porque o que parece para mim é que o que queriam fazer era revogar a revalidação. Revogar, era uma coisa de não precisar validar para trabalhar. Não, eu não li isso, mas eu também não estou assim, muito informada, porque esse é um programa em que as pessoas não estão muito informadas. É um programa de vida real, assim, a gente não está aqui, a gente não leu tudo para vir dar uma aula aqui, vocês têm aí onde se informar. A gente está dando blá, só blá, blá. opinião. É um blá blá blá. Mas um blá 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 que eu acho que tem algum valor. Sim, tem. Que a ideia é exatamente... como que a gente pensa e constrói o pensamento. Provocar, né? Aqui uma outra notícia saindo do negócio que da medicina é que tá nos sites de notícia de hoje, que diz que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, aprovou resolução que obriga cartório a celebrar casamento gay em todo o país. Tu viu que lindo? Ai, que lindo. Que diz que uma resolução que determina então que os cartórios sejam obrigados a celebrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Diz assim o artigo: é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. Então essa medida vale para todo o país. A decisão acontece 2 anos após esse tipo de união ter sido aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Em caso de recusa do cartório, a medida prevê que o caso seja levado à análise de juiz, e, bom, enfim, né, é um avanço. Muito legal. E aqui, aqui já eu fui ver os comentários ali e diz assim, eu tô lendo na Folha de São Paulo: uma notícia triste, é uma medida que não conta com o apoio da maioria dos brasileiros. Deve ser alguma pessoa homofóbica assim? Ou evangélica. É também uma medida legal, mais uma vez, o judiciário desobedece a Constituição. Aí o outro diz assim: por que esse pessoal que procura tanto seus direitos, saem nas ruas, fazem paradas, conseguem até mesmo modificar as leis, também não lutam por um país com leis mais rígidas para bandidos? Aí querem educação, bandidos, querem tudo, não querem que os caras casem. Então, assim, aí tu vê que esse lobby aí do evangélico, do homofóbico e da moral e dos bons costumes, ele é forte, né? Porque tu vê que as pessoas já apostaram ali, né? Não sei, até muito forte. É muito forte, Não adianta agora te eu agradar. Acho que Agora já era. Essa coisa da gente ter essa posição contra a igreja, eu não me lembro da gente ter conseguido adotar alguma posição judiciária tão contra a igreja quanto essa. Pelo menos na história da minha vida é a primeira. Não me lembro de outro posicionamento judiciário contra a igreja. Tão afirmativo de uma outra postura. Campanhas para uso de preservativo já era bem complicado. Mas, assim, por exemplo, o aborto nunca se conseguiu. Não, imagina, aborto é um palavrão, tu não pode nem falar em numa roda social. Aborto também por causa daquele problema que eu estava dizendo antes, é uma da coisa dos nervos. Do sagrado, dos nervos, da isso é uma coisa muito delicada, isso é um problema muito delicado. Nunca se conseguiu. Agora, a união e o casamento gay também é isso que eu te falo. Somos um grupo de pessoas que não vai reproduzir, né? O grupo de mulheres casadas que não vão ter filhos e a união do mesmo sexo. Mais ou menos, o grupo de pessoas... já cada vez mais se vê, não sei numericamente qual é a estatística, mas assim, o que a gente vê da união entre gays é que tem toda eu diria mesmo essa vontade de casar, tem um pouco a fantasia do ideal da família, assim, me parece isso. Claro, não é só isso, tem a coisa dos direitos, sim, claro, entendeu? Mas eu acho que tem um pouco, eu tava vendo assim que parece que hoje tem mais gente gay que é casado que gente
não gay que quer casar. Acho que sim. Né? E mesmo também, parece que tem mais gente gay que quer ter filhos do que gente não gay. Tu entende? Porque eles querem ter uma família? Acho que sim. Pode ser, mas também assim, muitas vezes eles não... entre dois homens, por exemplo, não vão reproduzir. Não, mas né? eles adotam. Adotam, mas adotar não é reproduzir. Não, adotar não é inclusive, mas as é mulheres, bom. às vezes, Às vezes as mulheres, às vezes sim. Os homens também, às vezes, têm barriga às de aluguel. Sim, mas é mais raro. Mas adotam crianças. Mas essa coisa de reproduzir é uma loucura, né? Mexe com a... Mexe muito. É sempre a situação nevrálgica de tudo. Quando tu vai ver, é o assunto número 1 de problemas, tabus, escândalos. É a questão reprodutiva, sempre. Então é isso, é a prova disso que eu tô falando, que é a coisa mais séria que tem, né? Mas bem, essa coisa do casamento, acho que sim, também penso como tu. Acho que eles querem casar mais do que heterossexuais. Parece, né? Ou então ganha visibilidade e dá essa sensação. É claro que numericamente a gente está falando de uma minoria, mas essa é uma minoria que tem esse desejo, né? Que é o desejo, enfim, de fazer a família. Podia, como a gente também. Depois foi abrindo mão. Tudo vai mudando, as coisas vão mudando, evoluindo com o tempo. Evoluindo ou não, né? Porque eu acho que o movimento não é necessariamente para melhor, às vezes, né? Porque não sei se há uma evolução. Eu penso assim... Eu acho que naturalmente a gente evolui. Leva bastante tempo e às vezes os caminhos são tortos, mas eu acredito na evolução humana. Eu acho que, assim, um modelo de mundo que é calcado na destruição e no consumo e que tem como valor máximo um papel chamado dinheiro, não é exatamente uma evolução. Não, mas eu acho que a gente está num caminho evolutivo igual, mesmo assim. É uma coisa que era de um jeito, aí foi evoluindo para outro, daí agora tá assim, daí não tá bom, nós vamos evoluir para outro, mas sempre num processo de modificação. Melhorar. Não, cada vez mais. Sim. Não, mas eu acho evolutivo, porque agora nós já estamos... tudo é importante. Então foi importante ter escravos no Egito Antigo. Foi importante, então, ter carros. Foi importante ter tudo à base de petróleo e óleo, né? A grande revolução industrial foi o óleo. Então nós evoluímos nesse sentido e construímos um monte de coisas com esse sistema que está terminando. É óbvio que vai terminar. Não há como viver de combustível de fósseis. Não tem como, não vai acontecer. Os fósseis também acabam, né? Então é claro que nós vamos evoluir, né? Então agora a gente já tem uma juventude que não se interessa por carros. Isso é rápido. Incrível, né? Isso é rápido. Nós estamos falando de uma coisa que o sonho máximo da vida da geração do meu pai era ter um Fusca, né? Era ter carro, era ter um Dodge, era ter os seriados da TV era Super Máquina, era uma coisa totalmente, esse era o foco, era o sonho, era o drive, né, dessa geração. A minha geração o carro já fazia parte, já tava não ali. Era uma coisa assim aspiração. Não. Meu avô ter tido um carro foi, nossa, ele era um absurdo, era uma pessoa que tinha carro, incrível. Meu pai, o sonho dele, pra mim já era uma coisa que já tava ali, né? Ter um carro era uma necessidade básica, eu tinha que comprar o carro como utilitário. E as gerações agora bicicleta. Já discutem isso. Não estão muito interessados em carro. Rápido. São 3, 4 gerações. Estamos evoluindo. Esse teu otimismo inabalável acaba me contaminando. Estamos evoluindo. Então tá, né, guria? Eu acho que deu pra nossa bola aqui. Vamos... Sim. Mais alguma coisa, assim? Quer falar das óperas? Não. Não tá pronto ainda. Tá pronto, eu tô querendo fazer um ciclo de óperas, porque foi um sucesso grande o Mozart e foi bacana. Lá no Cine Terapia. Lá no Cine Terapia nós fizemos com a Luciane Botona, que é uma mezzo-soprano, e várias pessoas falaram, porque a gente quase não tem acesso, ou muita gente nunca nem assistiu uma ópera, ou se sente
privado. Também a ópera tinha aquela coisa da roupa que tinha que usar, era uma coisa muito chique, era inacessível, né? Ah, sim, tinha que botar tinha toda uma produção para assistir, né? Exatamente. Então agora nós estamos pensando em fazer uma programação curta, um projeto piloto de ópera no cinema, no Cine Bancários. Vamos ver se nós vamos conseguir os direitos para exibir as óperas. E aí, mas a ideia é essa, tentar fazer uma ópera guiada, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo e tem a coisa o que ele tá gritando ali mesmo. O que está acontecendo isso? E na verdade as óperas são histórias simples, todas super da alma humana, assim, são óperas, as óperas são simples e não importa que a gente não entende a letra, porque é como escutar música numa língua que a gente não entende, ou qualquer, ou escutar jazz, ou escutar música instrumental. Na verdade a ópera é como se fosse uma música instrumental, com um instrumento a mais sendo a voz. Não é bem, é uma expressão musical, mais do que a palavra. Os textos da ópera são simples. Sim. Não tem uma... Não é não é uma letra elaborada. Não. Na verdade, a expressão sonora que importa. Né? Então é como um instrumento a mais. A gente também não entende o que o violino diz. É como se fosse isso. É exatamente como se fosse isso. Então é pra ir lá sentir a vibe. Sentir a música, né? É uma expressão musical. Não, isso que tu falou antes ali, que a gente estava conversando, a voz humana não precisar de uma amplificação, né? É só na caixa e na... Isso mesmo, lá por baixo, no períneo. É incrível. Mais alto do que a orquestra toda. É uma loucura. E a voz humana, tudo bem, tocar um instrumento é muito legal, claro, demais. E são virtuosos de instrumentos, é difícil, tudo incrível, mas assim, a voz humana, tu não sabe como vai estar naquele dia. Não, Então é muito miraculoso, eu acho muito legal. Tu não sabe como vai estar naquele dia. Mais do que tudo. Por mais treinamento, por mais técnica, por mais tudo. Eu acho mais forte. Tu não conta com nada. É muito impressionante. Então eu acho incrível. São realmente pessoas que fazem coisas incríveis. Então a ideia é essa. Vamos ver se eu vou conseguir, eu aviso pra vocês. Então tá, ouvintes, a gente vai ficando por aqui, agora faltando 6:01, nos falamos a qualquer momento em edição especial, mas amanhã, meio-dia, tem mais. A quarta eu tô no Ocidente, vou fazer a leitura lá pro Festipoa. Tá, que horas é? 21. 21, tá. Quem quiser ir lá ver. Legal. Então, minha performance, o meu texto fetiche. Tu vai ler qual? O Cecim, né? Vou ler Vicente Cecim. Maravilha. Então, quarta-feira tá aqui, ó, leitura de poesia, leitura fetiche, Cíntia VR, Letreches de Silencioso como Paraíso, de Vicente Cecim. Então, quem tiver de banda na quarta-feira à noite, estarei lá no Ocidente. Então tá, querida. Beijos aí, ouvintes. Até mais. Bye, bye.